Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vou começar essa primeira experiência aqui falando para vocês a respeito lá do início do assunto, que é a respeito do átomo de silício, né? Então, falando um pouquinho do átomo de silício, a gente sabe que o átomo de silício ele é tetravalente, ou seja, são 4 elétrons na última camada, né? E as ligações entre os átomos do cristal de silício puro é feita através das ligações covalentes, né? Então, o que é que acontece? O átomo de silício, família 4A, 4 elétrons na última camada, e para se estabilizar, de acordo com a teoria do octeto, ele vai precisar fazer ligações covalentes com 4 outros átomos vizinhos, né? Compartilhando um elétron de cada átomo, né? Para se estabilizar com 8 na camada de valência, na última camada. Então essas ligações são ligações covalentes, tá certo? E aí o que é que acontece? O átomo de silício puro, na verdade, para mim ele não serve. Então, para uso na fabricação de semicondutores, eu vou precisar passar por um processo que a gente vai chamar de dopagem, né? Então o que é que acontece? Se eu pegar o silício puro e jogar um outro elemento químico, nesse caso aqui um elemento da família 3A, quer dizer, 3 elétrons na última camada, a gente está usando aqui o índio, certo? Então se eu pego um cristal de silício puro e coloco o índio nesse cristal, o que vai acontecer? Como o índio tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai fazer juntamente com 3 silícios aqui, ligações covalentes aqui, e aí o que é que acontece? O silício que viria aqui vai ficar sem a ligação covalente, porque vai ficar faltando esse elétron que estaria aqui no caso, né? No índio só tem 3. Então o que vai acontecer? Se eu jogar vários elementos índio aqui nesse cristal puro, o que vai acontecer é que vai ficar faltando elétron aqui. Então se vai ficar faltando, o que vai acontecer é que o número de cargas elétricas positivas vão ficar em excesso nesse silício dopado com índio, né? Então o que vai acontecer é que a gente vai ter uma formação de um elemento dopado do tipo cristal P, ou seja, excesso de cargas positivas, né? Então esse cristal P a gente diz que ele tem o portador majoritário, quer dizer, o portador em maior quantidade são cargas elétricas positivas, que a gente chama de lacunas, e o portador minoritário, né? Ele é portador minoritário de elétrons, porque os elétrons nesse cristal aqui estão em menor quantidade. Então vamos passar para frente aqui, certo? Então aqui embaixo, o que é que eu tenho? Eu tenho uma dopagem agora do tipo N, então eu vou pegar aqui o cristal de silício puro, eu vou acrescentar agora um elemento da família 5A, quer dizer, são 5 elétrons na camada de valência, certo? E aí o que é que vai acontecer? Novamente, 4 ligações covalentes aqui e um elétron aqui que vai ficar sobrando. Então, nesse caso aqui vai haver uma sobra, um excesso de elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um cristal do tipo N com excesso de cargas elétricas negativas de elétrons, né? Então, o portador majoritário nesse caso é os elétrons. E o portador minoritário, quer dizer, estão em menor quantidade, né? A lacuna, né? A carga elétrica positiva. Então, resumindo, cristal dopado tipo P, ele tem sua quantidade maior cargas elétricas positivas ou lacunas, e cargas em menor quantidade são os portadores minoritários, os elétrons. Cristal do tipo N, portadores em maior quantidade de elétrons, e em menor quantidade a gente vai ter carga elétrica positiva ou as lacunas, né? Certo? Dando continuidade aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que, se eu pegar um cristal dopado tipo P, juntar com um cristal dopado tipo N, então eu vou fazer a minha junção PN. Então, o que é que vai acontecer? Esse elétronzinho que está aqui na periferia, a tendência dele é procurar se recombinar com a lacuna que está aqui na periferia também.
Esse outro elétron aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai se recombinar com a lacuna desse outro lado. Então isso vai acontecer para todos esses aqui, ó. Só que o que é que vai acontecer? Se eu tiver um elétronzinho aqui e ele quiser se recombinar com a lacuna que estaria aqui desse lado aqui, então o que vai acontecer? À medida que essa barreira for aumentando de tamanho, né? Então essa recombinação desse elétron com essa lacuna vai formar uma regiãozinha neutra aqui. Então esse outro elétron com essa outra lacuna vai aumentar essa região e o que vai acontecer é que ela vai se tornar tão grande que esse camarada aqui não vai mais conseguir saltar a barreira para se recombinar desse outro lado. Então o que vai acontecer é que eu vou ficar com a barreira desse tipo aqui, ó, barreira de potencial, certo? A gente chama de barreira de potencial ou região de depressão, tá certo? De um lado a parte P, do outro a parte N, tá certo? E como existe diferença de concentração de cargas de um terminal para outro, então existe uma diferença de potencial, certo? A gente vai chamar isso aqui de V de gama. E aí o que é que acontece? Se eu uso o silício puro lá no cristal lá em cima, então se aqui é silício, então a diferença de potencial gerada formada no final vai ser de 0,7 volts. Se eu usar o germânio, que eu posso também usar, que ele também é um material, um elemento da família 4A, ou seja, é um elemento que tem 4 elétrons na última camada, também é tetravalente. Então o que vai acontecer é que essa diferença de potencial, se eu usar o germânio puro lá em cima para fazer os meus cristais dopados P e N, eu vou ter uma diferença de potencial de 0,3 volts, certo? Beleza, então continuando aqui, o que é que vai acontecer? Parte de polarização, certo? Então, polarização, o que é? A polarização é quando eu pego e coloco tensão nos terminais desse meu material. Nesse caso aí, quando eu tenho já a junção PN formada, então eu já tenho o meu diodo. A parte P a gente vai passar a dar o nome de ânodo, certo? A parte P, essa parte do triângulo aqui, a gente vai dar o nome de ânodo. E a parte N a gente vai chamar de cátodo, certo? A gente já vai chamar ela de cátodo. Então o que é que vai acontecer? Então, na hora que eu pegar aqui, eu posso fazer o que a gente chama de polarização direta, certo? Então a polarização direta é quando eu tenho uma fonte. Então vou jogar tensão nos terminais da junção. Positivo no P, negativo no N. Então o que é que vai acontecer? A barreira de potencial aqui ela vai reduzir de tamanho. E aí a fonte vai fazer com que os elétrons que estão aqui na camada N consigam saltar a barreira para passar para a parte P. Quando eles chegarem desse outro lado aqui, eles vão ser atraídos e aí eu vou ter fluxo de corrente, né? Então aqui eu tenho fluxo de corrente. O fluxo de corrente a gente sabe que ele tem o sentido convencional e o sentido real. O sentido convencional a gente diz que ele é da parte positiva para a parte negativa, por isso que eu fiz essa setinha aqui com a indicação da corrente. Mas o sentido real é que quem se desloca na verdade é o elétron. Então é aquele cara que está aqui na parte N e vai passar para a parte P para ser atraído pela parte positiva da fonte, tá? Então, se eu ligo positivo no P, negativo no N da junção, então a barreira diminui, eu tenho condição de ter fluxo de corrente elétrica. Se eu fizer aqui o contrário, então se eu pegar aqui e ligar a parte positiva da fonte na parte N e a negativa na parte P, o que vai acontecer é que a barreira de potencial aqui ela vai aumentar de tamanho, certo? E aí ela vai proibir ou impedir que os elétrons eles passem, né? Na verdade vai impedir o aumento da barreira que aconteça o fluxo de elétrons, né? Então, barreira aumenta, eu não tenho fluxo de elétrons, não tenho a indicação de corrente aqui. Então, se a gente for traduzir isso aqui num gráfico, então o gráfico a gente passa a chamar esse gráfico de curva característica, né, do componente. Então a curva característica do componente, no caso do diodo, como é que ela é? Eu tenho aqui um gráfico de tensão por corrente, tá certo? De V por I.
Aqui é a polarização direta desse lado, polarização reversa desse lado aqui, ou seja, tensão positiva, polarização direta, tensão negativa, menor do que zero, que é esse ponto, a gente tem polarização reversa. Então aqui desse lado direito a gente tem o seguinte, positivo no ânodo, negativo no cátodo, nesse caso polarização direta, barreira de potencial diminui, eu tenho fluxo de corrente. Então o que é que vai acontecer aqui? Se eu tiver na minha fonte, né, se a minha fonte de tensão na polarização direta, ela tiver uma tensão maior do que a tensão da barreira, então se a tensão da fonte aqui superar o valor da tensão da barreira, eu passo a ter fluxo de elétrons, então eu tenho corrente, tá certo? Até um limite máximo, que a gente chama de IDM, que é a corrente direta máxima que o diodo pode conduzir. Se eu tenho uma tensão, que no caso aqui vai ser reversa, ou seja, positivo no cátodo, negativo no ânodo, então o que é que vai acontecer? Dessa forma aqui eu vou ter que a barreira vai aumentar de tamanho, tá certo? Eu não tenho fluxo de corrente, eu vou ter uma pequena correntezinha, certo? Que ela está até aumentada aqui para a gente perceber, que é a corrente de fuga, eu chamei aqui de IDF. É uma pequena corrente que circula dentro do interior do componente, tá certo? E se eu aumentar muito essa tensão reversa, que é essa polarização reversa aqui, se eu aumentar demais a tensão, eu posso aumentar até um determinado ponto, que é o valor máximo reverso, que a gente chama de VBR, tá certo? Se eu ultrapassar esse valor, o meu diodo ele vai queimar, certo? Então, existe esse valor, que é o máximo valor de tensão reversa, e existe esse limitador para a polarização direta, que é o valor da corrente direta máxima do diodo, né? Então, a gente vai falar agora sobre as representações matemáticas do diodo, são os modelos matemáticos, tá certo? Então, o primeiro modelo, que é esse aqui, certo? Deixa eu deslocar um pouquinho para cá. Então, o primeiro modelo aqui que a gente tem é o modelo que a gente chama de modelo ideal. O que é o modelo ideal? O modelo ideal é quando a gente não representa nem a resistência interna, nem a junção, a valor do V de gama do meu componente. Então, significa dizer o seguinte, em um gráfico de tensão por corrente, na hora que eu tiver polarização direta, ou seja, positivo no ânodo, negativo no cátodo, o meu diodo ele vai passar a conduzir corrente. Então, polarização direta, eu considero ele como sendo uma chave fechada. Então, polarização direta tem o fluxo de corrente, certo? Polarização reversa, quer dizer, positivo no cátodo, negativo no ânodo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que ele não conduz corrente, o valor da corrente nele é zero, e aí eu considero ele como sendo uma chave aberta. No caso, quando eu tenho o segundo modelo, quer dizer, à medida que eu vou me aproximando do modelo da curva característica do componente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o que a gente chama de primeira aproximação. Na primeira aproximação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que eu vou considerar o valor da tensão da junção, ou seja, polarização direta, positivo no ânodo, negativo no cátodo, diodo, além da chave fechada, ou seja, além de conduzir corrente, ele vai passar a conduzir somente após a tensão da fonte ultrapassar o valor da tensão da junção, V de gama. Então, o que é que acontece? Na polarização direta, a representação do diodo não vai ser mais somente uma chave fechada, e sim uma chave fechada em série com uma fonte de tensão que vale exatamente o valor de V de gama. Então, ou seja, eu só tenho condução de corrente a partir do valor quando a fonte atinge o valor da tensão da junção. Na polarização reversa, ele continua não conduzindo corrente, ou seja, na polarização reversa, ele continua sendo uma chave aberta, certo? A última representação é a representação que a gente chama de segunda aproximação. Na segunda aproximação eu vou ter, além de levar em consideração a tensão da junção, também considerarei o valor da resistência interna do componente. Então o que vai acontecer é que na hora que eu tiver polarização direta, eu vou ter corrente no componente, certo?
Então, se eu tiver corrente passando aqui no meu componente, se eu tiver uma corrente passando no meu componente, o que é que vai acontecer? Além de considerar a junção, a tensão da junção, também considera a resistência interna. Significa dizer o seguinte, que além de considerar o componente como sendo uma chave fechada em série com uma fonte, como eu estou levando em consideração a resistência interna dele, o que vai acontecer é que, à medida que ele conduzir, quanto mais corrente a carga drenada à fonte, maior vai ser a corrente que vai passar no componente. Então, se a resistência interna do componente a gente considera ela como sendo uma resistência fixa, né? que no fundo não é, mas considerando ela como sendo fixa, quanto maior for a corrente que a carga drenar, maior vai ser a queda em cima do componente, ou seja, maior vai ser a queda que o diodo vai promover no circuito. Então significa dizer o seguinte, que à medida que eu tiver um aumento no valor da corrente, a queda correspondente ao componente ela vai aumentar. Então o V de gama aqui ele não é mais fixo, ele vai depender do valor da corrente da carga. Então se a corrente da carga ela tem esse patamar, o valor da queda no componente é esse valor aqui. Se a corrente que a carga drena for uma corrente mais alta, então o valor da tensão que o componente vai, da queda de tensão que ele vai causar no circuito também vai ser maior. Ou seja, cada vez mais eu estou me aproximando da curva característica dele. Então o que é que vai acontecer? Nesse caso, na polarização direta, o componente vai ser representado por uma chave fechada em série com uma fonte de tensão, que vai ser a sua tensão da junção, em série com a resistência, que vai ser a resistência interna do componente. Como na polarização direta ele continua sem conduzir corrente, então eu vou considerá-lo como uma chave aberta. Perceba que em nenhum dos casos a gente está considerando a corrente de fuga na polarização reversa, certo? Então, pessoal, essa daí foi a primeira parte da aula que a gente falou sobre junção, PN, né? A parte de dopagem, tá certo? E aí acompanhe as próximas para a gente dar continuidade na parte de circuitos com diodos. Até a próxima.